Boa tarde a todos. Então, dando continuidade à sequência de palestras sobre homeopatia, eu fiquei encantada em estar aqui presente, então agradeço a escolha do tema, para nós podermos debruçarmos sobre este tema tão intrigante, que é a questão da homeopatia e a mediunidade. Se vocês forem prestar atenção, a palestra, o título, tem um ponto de interrogação. Então, mais uma vez, gostaria de também demonstrar nessa palestra hipóteses, né? São questões que nós vamos levantar e pensar juntos para que nós consigamos, no final da palestra, responder com assertativa ou negativa. Ok? Pode passar, por favor? Antes de começarmos, é interessante pontuar alguns aspectos. A questão da saúde e da doença. Todos nós aqui, seres encarnados, estamos diante de uma questão importante, do que seria saúde e do que seria doença. A definição de saúde que traz o Ministério da Saúde, ultimamente, questiona a persistência e a presença necessária do aspecto biopsicossocial. Então, para se ter saúde, é necessário ter equilíbrio nesses aspectos. E, teoricamente, subentende-se que quem está doente tem um desequilíbrio nessa questão biopsicossocial. Mas será mesmo que somente no corpo reside a doença? Será mesmo que a cura que nós buscamos é uma cura material? Nós sabemos, como espíritas, a grande maioria, acredito aqui, que conhece um pouco da doutrina espírita, que a cura reside no sentido espiritual. Então, o que nós devemos buscar quando estamos diante de uma situação de doença é se perguntar, até que ponto é o meu espírito que está adoentado? E essa questão é o que diferencia, basicamente, a medicina alopática da homeopática. A homeopatia, como o próprio nome diz, homeo, de semelhantes, busca essa questão de olhar o indivíduo em sua plenitude e, através da música que ele toca, da frequência que ele emana, o médico homeopata, ouvindo essa música, vai encontrar a medicação mais adequada para aquele quadro apresentado. Mas aí, será que a cura que a homeopatia propõe é a cura espiritual? Como bem embasado pelo nosso colega anterior, a homeopatia, ela lê através desses sintomas que o indivíduo apresenta, essa leitura que ele faz de si mesmo, e esse olhar no homeopata apurado, lê a manifestação do perispírito. Então, a cura espiritual, como a gente pode entender do Evangelho, é a cura necessária. E a questão da natureza? Nós temos, aos nossos olhos, a grandiosidade divina. E a natureza, ela nos propõe essas alternativas para que nós possamos melhorar. Nós somos também natureza. Nós emanamos em nossos corpos estes princípios que foram criados por Deus. E a evolução do ser humano, muitas vezes, também se faz necessário esse apuramento do nosso corpo para que nós consigamos atingir a tal reforma íntima. E qual seria o mecanismo necessário que nós dispomos? Qual que seria esse instrumento que Deus nos possibilitou para que possamos burilar o nosso espírito? Pode passar? A mediunidade. Então, a mediunidade é um instrumento que todos nós aqui presentes temos, em menor ou maior grau, segundo a doutrina espírita. E todos nós, indistintivamente, temos o compromisso de nos conhecer e, através da leitura do Evangelho, da busca por Jesus, entender esse processo e, assim, conseguir essa cura que todos nós buscamos. Porque, infelizmente,
eu posso garantir que ninguém aqui está 100% curado. Ninguém aqui está 100% saudável. Ou tem alguém aqui? Talvez você? Nós precisamos dessa cura. E cada um, no seu viver, poderá descobrir quais pontos são necessários o burilamento. Então, quem são os médiuns? Os médiuns, pode passar? É toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Então, todos nós aqui estão convencidos que todos somos médiuns aqui? Ok, pode passar. Para que a gente entenda as analogias que daqui para frente eu vou estar traçando, é interessante a gente recordar isso que nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 27. Nós, espíritas, acreditamos que tudo que existe no universo é composto pela Trindade Universal, que seria o Espírito, Deus e a matéria. Pode passar, por favor? Então, se a gente fosse mais ou menos desenhar o que seria cada questão, poderíamos esquematizar dessa forma. O espírito, uma substância sem forma, uma luz. O perispírito, que tem um pouquinho de luz e tem o holograma do corpo. E a matéria. Então, o perispírito seria um pouquinho luz e um pouquinho matéria. Vocês conseguem perceber assim como eu? Vamos passar o próximo. Se vocês fossem recordar, né, a teoria em voga hoje na ciência é que a nossa humanidade surgiu a partir do Big Bang. Então, aqui está mais ou menos esquematizado a constituição dos planetas, a constituição do nosso universo. E tudo começou com luz. Vocês conseguem perceber lá o primeiro? Luz. O espírito é luz. Tudo começou com luz. E caímos na matéria. Então, o que a gente vê é uma matéria. Passa o próximo, que agora começa a complicar um pouquinho. Então, vamos lá. Isso aqui é uma analogia, gente. Não tem nada provado. É mais um princípio de dedução metodológica. Tá? Quem sabe, daqui a alguns anos, a gente vai aprender isso no primário. Ainda a gente precisa deduzir essa questão. Então, nós temos um fóton, que seria energia eletromagnética, tá? Que é a mesma coisa. Ou a gente poderia entender como raio cósmico. Esse fóton, vocês conseguem perceber que ele faz ali um movimento ondulatório? Vocês conseguem perceber esse movimento ondulatório? Ele começa a perder a sua velocidade. E essa velocidade depois se transforma em um corpúsculo material, que é o elétron, matéria, e outro corpúsculo, que é também uma onda, que é parte matéria, parte onda, pósitron. Passa de novo, por favor. Então, nós temos um fenômeno que a gente chama na física hoje de esquema do efeito Compton. Quem descobriu esse efeito ganhou o prêmio Nobel em 1923. E é mais ou menos o que eu estou tentando fazer de analogia. Vocês conseguem perceber? Volta de novo. Primeiro, luz. Fóton é luz. Elétron, matéria. E a outra substância? Matéria e luz. Não parece espírito, perispírito e matéria? Vocês estão percebendo? Tá? Isso aqui é um microcosmo. Mas quem se lembra de Paracelsus, quem se lembra de tantos outros estudiosos que fala que a parte imita o todo e o todo a parte? Então, é só para a gente fazer uma dedução. Passa 2. Mais um. Então, assim, é só para a gente recordar, tá? A questão da onda eletromagnética, ela é constituída de duas ondas.
a magnética e a elétrica. E ela tem, se vocês forem ver, uma amplitude e uma distância, um comprimento. Tá? Cada tipo de energia, pode passar o próximo, possui uma informação diferente. Então, se vocês forem ver aqui, aqui é o espectro da luz visível. Esse espectro de luz visível, ela compõe a questão do comprimento da onda e da frequência. Então, a gente tem luz invisível, que tem um comprimento de onda e uma frequência muito maior, e a gente sabe que quanto menor o comprimento de onda, mais matéria é a substância. Quanto maior o comprimento de onda, mais próximo de luz. Daí a questão que a gente sempre ouve nas palestras de doutrina espírita. A matéria é luz coagulada. A matéria é luz congelada. Conseguiram entender até agora? Vamos passar o próximo. Então, a gente sabe que nós somos formados por poeira das estrelas, do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal vai dar origem à questão do nosso corpo. E qual que seria o intermediário do espírito para o corpo? O perispírito. O perispírito, como vocês lembram na figura, ele é meio luz, meio matéria. Ou seja, ele é eterização ou materialização. Ele é as duas coisas. Tá certo? Até para que ele possa ter uma comunicabilidade com os dois mundos. O mundo espiritual e o mundo material. Vamos passar? Então, o espírito somos nós. Nós estamos numa experiência material, mas nós somos espíritos. Ou seja, é a individualização do corpo inteligente, do princípio inteligente. E o perispírito, o seu intermediário. Pode passar? Agora nós vamos nos debruçar mais sobre o perispírito, porque é onde a homeopatia atua. Então, esse perispírito, ele é intermediário e ele é semimaterial, ou seja, não é totalmente material. Além disso, ele é que nos dá a questão da vida orgânica, ele que decide, né? Através, o espírito, a questão mental, o espírito decide, mas o perispírito é que consegue colocar na matéria orgânica a informação que advém do espírito. Então, se a pessoa vai ter uma característica de cabelo loiro, de ser uma pessoa com algum problema de saúde, essa informação é o perispírito que consegue transportar para o corpo físico. Pode passar? Então, ele consegue dar uma propriedade para o espírito, por exemplo, de elevar-se na atmosfera. Então, quem é desencarnado ainda tem espírito, certo? E ele tem uma parte de perispírito, tá? Sem essa propriedade, sem o perispírito, o espírito não conseguiria ter essa propriedade, por exemplo. Além disso, é a dita quintessência da matéria, tá? O que seria isso? Não sei se vocês já ouviram falar do efeito fotoelétrico. Alguém já ouviu falar? Quem trouxe esse efeito ganhou o Prêmio Nobel em 1921. Alguém sabe quem foi? Albert Einstein. Tá? Se vocês se recordam, Albert Einstein, com a teoria do efeito fotoelétrico, ele disse que a luz se comportava como um corpúsculo. Cada corpúsculo era formado por um fóton. E o fóton conseguia, através do aquecimento de uma chapa metálica, ou seja, do aquecimento de um átomo, conseguiria deslocar um elétron. E esse elétron, quando ele mudava de estado no átomo, ele fazia a questão da luz, né, da energia, que a gente chama de energia eletromagnética. E aí que a gente entende, né, que no átomo
existe um vazio. Alguém já ouviu falar isso? Que existe um grande vazio? Esse vazio, que seria essa energia corpuscular, que é nessa liberação, ou seja, a quinta essência da matéria, só para vocês entenderem. E o princípio da vida orgânica e da vida intelectual, né, da vida orgânica reside no perispírito, é a vida intelectual, o espírito. Pode passar, por favor? Aqui a gente consegue também observar que todos os espíritos possuem essa característica, tá? E, além disso, cada um tem a sua particularidade. Então, o perispírito dá a forma também. Pode passar, por favor? E aí, qual que seria a questão fundamental, né, da resultante de cada perispírito, de cada pessoa que tem o espírito mais importante, a questão da mente, que o doutor também trouxe. Que a mente seria o núcleo de forças inteligentes que geram o sutil plasma, ou seja, o ectoplasma. E através dessa questão que a mente traz, é que nós conseguimos fazer a tal ressonância psíquica. Ou seja, nós podemos, através do nosso pensamento, produzir uma informação e isso ser consonante com aquilo que um outro ser, que pode ser encarnado ou desencarnado, ser igual, e isso haver uma ressonância, ou seja, um entrelaçamento. Pode passar, por favor? E aqui é mais ou menos a questão da lei da afinidade. Então, os nossos pensamentos vão estar se afinando com outros pensamentos. Pode passar, por favor? E isso vai resultar no que uma das características da mediunidade. Então, todos nós aqui temos pensamentos, e esses pensamentos, eles geram força e energia, e essa energia, elas podem estar afinando com outros espíritos, e isso seria um motivo de várias questões mediúnicas. Pode passar, por favor? Então, assim, só para a gente embasar nosso conceito. Os espíritos vão, de preferência, aonde se acham os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais seguros de que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências. Pode passar o próximo, só para a gente adiantar um pouquinho. Então, essa questão de você ter uma ressonância de duas pessoas, por exemplo, a gente pode transpor isso para outras questões. Então, por exemplo, lá no feto, no embrião, quando existe a embriologia, a morfogênese do indivíduo, nós temos diferenciações de células em fígado, em coração, em intestino. E isso também pode ser entendido como um tipo de ressonância, que hoje a gente tem no chamado... Pulou, tirou. Pode voltar. Nos chamados campos mórficos. Então, o Rupert Sheldrake é um estudioso atual, ele traz essa informação da questão da ressonância. Então, se pode entender assim também. E esses campos mórficos, que é trazido por Robert Sheldrake, mais para frente eu vou mostrar um artigo, que fala justamente sobre isso e a sua relação com a homeopatia. Então, essa ideia dos campos mórficos seria mais ou menos a música que o indivíduo toca, que é trazido na homeopatia, agora sim, pode passar, que é trazido por Hahnemann na homeopatia. Então, Hahnemann foi um estudioso médico que nasceu em 1755, em Meiningen, na Saxônia, teve uma infância pobre, e ele, a muitos custos, conseguiu se formar como médico. Durante um tempo, ele desistiu da medicina, porque se viu diante de uma medicina que ele não acreditava, em que defendia a questão do uso de sanguessugas, vomitórios, para que o paciente se melhorasse. E após um esbarrão, entre aspas, com uma matéria médica trazida por Dr. Cullen, que é a Quina Officinalis,
ele conseguiu discordar daquela informação que aquela matéria trazia, porque ele tinha, na época, desistido da medicina e estava traduzindo livros, e ele mesmo tentou experimentar a medicação e entendeu que, na verdade, o funcionamento daquela medicação, da quina, para tratar malária, era devido às suas propriedades semelhantes aos sintomas que a malária trazia. Então, ele buscou lá no seu conhecimento vasto da medicina o que traz Hipócrates, que ele defende também a cura pelos semelhantes, similima similimum curentur, e, através disso, ele começou a fazer os seus testes, suas pesquisas. O primeiro médico que se tem na história que fez pesquisa científica foi Hahnemann. Ele começou a fazer, tá? Em 1700, pode passar, em 96, ele publica o seu primeiro ensaio. Depois de anos trabalhando nesse assunto e tratando pacientes, ele escreve o livro, o Organon, a Arte de Curar, em que traça os princípios da medicina homeopática, que seria o remédio único, o experimentador são para testar esse remédio, doses mínimas, porque muitos dos medicamentos, por exemplo, eram venenos, e a questão da dinamização das medicações. Então, para ele, quando ele succionava as medicações, ela ganhava força. Então, o medicamento homeopático, basicamente, não tem a substância orgânica, tem a informação da substância. E, através dessa informação, ele aplica em pacientes que apresentam sintomas parecidos com o que essa substância pode provocar em pessoas sadias. Deu para entender mais ou menos? A anamnese homeopática ela é diferenciada. Ela busca entender o indivíduo na sua plenitude. Então, quando vocês forem passar com um médico homeopata, vocês se preparem para chorar, porque eles vão te questionar questões muito íntimas, em que vocês ainda talvez não estejam preparados para lidar. E é muito interessante, porque o sintoma, a definição de sintoma na filosofia, não é sinônimo de doença. Sintoma é uma percepção do indivíduo sobre o seu estado, o seu equilíbrio, sua emoção. Então, o sintoma não necessariamente é sinônimo de doença. E nós, através da repertorização dos sintomas, através da análise desses sintomas, nós conseguimos chegar a uma medicação que seria mais plausível para o doente, sem antes consultar a matéria médica, que seria um livro que tem as matérias médicas, ou seja, os remédios disponíveis. E aí, dependendo da situação, a gente vai consultar para ver se realmente aquele remédio é o eleito. Pode passar, por favor? Então, a definição do sintoma, eu já falei, pode passar mais uma vez? E aí, a questão dos campos mórficos genéticos, pode passar mais uma vez? Que, na minha opinião, tem tudo a ver com a homeopatia, claro, e isso ainda não foi estudado. Tá? Vocês terem uma ideia, esse artigo foi publicado em 1994. Quando eu levei esse artigo para conversar com os meus professores de homeopatia, tinha um deles que também achava a mesma coisa, mas ele ainda não conhecia, para vocês verem como que é pouco difundido essa questão dos campos mórficos. Então, se vocês depois puderem estudar um pouco, tem no YouTube alguns documentários sobre esse assunto. E a gente não pode esquecer de falar de um brasileiro, Dr. Hernani Guimarães Andrade, que trouxe a questão do modelo organizador biológico muito tempo antes do Hubert Sheldrake. Eu acho que, de repente, desculpa falar assim, mas talvez alguém bebeu a fonte da informação que está no universo aí, e muita coisa é análoga e é consoante. Eu acredito que exista, sim, alguma questão muito parecida. Talvez, estudando mais, a gente pode concluir a mesma coisa. Pode passar o próximo? Então, aqui é só para vocês entenderem, isso aqui é um repertório digital, em que a gente coloca o sintoma e vai saber os remédios que se pode encontrar. Então, se vocês olharem aqui para o meu lado esquerdo, os remédios, né, por exemplo, o acônito, em primeiro lugar ali. Eu coloquei sintomas que a gente chama
de mediunidade, né? A questão mental, clarividência, por exemplo. Tem 45 remédios que têm essa característica. E, se vocês forem ver, tem mais questões, né? Por exemplo, clarividência que profetiza. Aí daria 8 remédios. Pode passar? Mais um. Pode passar mais um? Mais um, de novo. Outra questão de visualizações. Algumas pessoas têm essa característica de mediunidade. Nesse capítulo, eles colocam como ilusões, tá? Não vamos entender ilusões como algo que não existe, né? Mas isso é uma questão da forma como eles chamaram. Visualização de espíritos, 56 remédios. Então, o que eu quero dizer assim, a mediunidade é uma característica do perispírito, é um instrumento que a gente tem para a reforma íntima. Quem está com mediunidade, quem tem mediunidade, quando ela está ainda em desequilíbrio, muitas vezes ela pode ter sintomas, e esses sintomas, de certa forma, podem estar atrapalhando a vida da pessoa. Uma ansiedade, um choro, que, dependendo do médico que a gente procure, pode ser entendido como um transtorno, de repente, de humor, um transtorno de ansiedade. Tá? E muitas vezes, o tratamento, não resolve. Por quê? Qual que é a doença, entre aspas, que não é doença? É uma mediunidade que precisa ser trabalhada. Então, a mediunidade, ela é um sintoma homeopático quando a gente entende a questão da necessidade do equilíbrio. Porque, na verdade, ela não é um sintoma homeopático, ela é um instrumento, ela é uma característica do indivíduo. Mas, quando está em desequilíbrio, a homeopatia pode ser que ajude muito. Tá? Então, esse é o principal recado que eu quero passar hoje para vocês. A homeopatia, ela pode ter uma empregabilidade em pessoas que estão com algum sofrimento mediúnico e, por algum motivo, ainda não podem começar no trabalho mediúnico sensu estrito. Porque, muitas vezes, para que a gente comece o trabalho mediúnico, é necessário também o conhecimento, né? O conhecimento da doutrina, do trabalhar, né? E, com o tempo, se abrir a questão do trabalho mediúnico. Pode passar o próximo? Então, aqui é só um exemplo. Eu peguei 2 remédios só, para a gente não estender muito. O acônito napellus. Isso aqui é um resumo da matéria médica de Allen. Tá? Então, se a gente for olhar, eu vou pegar mais a questão das vidências. Então, o acônito napellus é um remedinho, quando ele é experimentado em pessoa que não tem nenhuma doença, demonstra, ele prevê a própria morte, por exemplo. Tá? Além disso, tem uma agitação, uma ansiedade muito importante. Então, é a manifestação desse remédio em pessoas que não têm a doença. E aí a gente dá para pessoas que têm os sintomas parecidos com aquelas que não têm a doença. Vocês conseguiram entender? Tá? Então, a pessoa não é um remédio. Tá? A pessoa manifesta um sintoma que é ressonante à mesma frequência que o remédio produz numa pessoa sã. Tá? Vamos ficar bem claro assim. Pode passar a próxima? E a beladona, uma outra opção que eu coloquei, que também tem sintomas que lembram muito a questão da mediunidade, e tem esses outros sintomas. Então, se a pessoa viesse em um consultório homeopático com sintomas ditos mediunidade, poderia utilizar esses sinais, né, esses sintomas, junto com outros sintomas que o paciente tem, e assim tentar conseguir um remédio que mais ou menos falasse a mesma língua daquela sintomatologia completa da pessoa. Pode passar? E tudo isso que nós dispomos na homeopatia, no conhecimento, é embasado, com certeza, no que traz Allan Kardec e, por conseguinte, que traz Jesus. Existe, inclusive, na literatura espírita, a fala do próprio Hahnemann, que o espiritismo ia auxiliar muito para que a disseminação da homeopatia fosse efetiva. E nós sabemos que isso, de certa forma, é verdade, e eu concordo com o doutor que disse que a homeopatia é a ciência do futuro, e, com certeza,
logo, logo, começaremos a utilizá-la. Inclusive, recentemente saiu um artigo em Harvard, dizendo que a homeopatia vai conseguir resolver essa questão dos antibióticos que a gente não consegue mais utilizar pelas resistências, que, infelizmente, cada dia mais nós estamos vivenciando. Então, eu acredito mesmo, eu espero que todos nós sejamos aqui disseminadores dessa informação e busquemos, através dessa prática diária do Evangelho, da leitura, da oração, essa busca incessante pela reforma íntima. Porque o nosso grande paradigma, que é Jesus, um ser tão iluminado, que trouxe e ensinou a todos nós o amor e a caridade, sirva de lição para que todos nós também nos empenhemos a buscar. Só para finalizar, para a gente entender, agora eu lembrei dos campos mórficos. Então, Jesus, todo mundo aqui concorda, era um ser muito, muito, muito evoluído. Então, a sua energia de vibração transcendia, inclusive, o planeta. Então, ele conseguia ter a percepção de questões que aconteciam a quilômetros de distância. Imagina, vocês, se coloquem no lugar de Jesus. Naquele momento em Jerusalém, onde ele sentia violências, agressões, desumanidades, o grau de sofrimento e o grau de entrega que aquele ser, naquele momento, fez para que todos nós aqui ouvíssemos falar da cura baseada no amor. Então, Jesus realmente nos convida, na data de hoje, a olhar para nós mesmos e refletirmos a importância do querer bem ao nosso corpo, ao nosso espírito. Muito obrigada a todos.